Outra classe de materiais compostos tradicional é o concreto, tanto o concreto simples quanto o concreto armado. Aí é um material que tem dois ou três ou quatro componentes. Então, o próprio cimento já é uma combinação de alguns materiais. Então, tem uma lista, envolve rocha triturada, envolve gesso e várias coisas, né? Então, em seguida, você tem brita em diversas granulações, você tem areia, e o grande reforço são as vigas vergalhões de aço, né? Então, você tem também os componentes tradicionais de um material composto. Você tem aquela parte que é bem barata, né, que é o cimento, que se consegue em grandes quantidades, etc., mas que tem propriedades estruturais pobres, e tem reforço, o aço, que tem uma resistência bastante grande, uma rigidez bastante grande, dutibilidade, embora tenha aquela dificuldade de que ele tem uma densidade muito alta. De qualquer forma, a combinação adequada desses vários componentes gera um composto incrivelmente eficiente. Bom, todos esses exemplos que eu dei, cada um deles, o pneu, um concreto, existe uma ciência inteira dedicada a trabalhar, a modelar, a projetar com esses materiais. Cada um deles tem suas características, suas relações constitutivas e tudo, né? Então, nesse curso, o que nós tivemos que nos concentrar em uma certa classe de materiais compostos. Essa classe é aquela mais adequada, mais focada nas estruturas usadas em aeronáutica, construção naval e mais recentemente, automobilística. Ainda alguns aspectos históricos sobre a busca de materiais de alto desempenho, principalmente para a indústria aeronáutica. A primeira grande tentativa foi o uso de alumínio e o uso de titânio. O titânio foi uma febre na indústria espacial e indústria aeronáutica militar logo após a Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50. É um material fabuloso, o metal, que tem uma rigidez, uma resistência até maior do que o aço, e uma densidade menor, né? Então, ele tinha tudo para ser um grande candidato a um material muito bom, tá? No entanto, ele apresentava e apresenta até hoje certas dificuldades em processo de fabricação, em soldagem, em moldagem, etc. Então, em paralelo, ali também nos anos 50, começou o grande impulso para esses materiais compostos que nós vamos usar aqui, materiais em que os constituintes são polímero, uma matriz polimérica, e os reforços são fibras de alto desempenho. Fibra de alto desempenho é um conjunto bem delimitado de fibras que apresentam alta resistência e alta rigidez. Basicamente, fibras de vidro, em seus diversos tipos, fibras de carbono e fibras de Kevlar, ou orgânicas, e às vezes, até um certo ponto, fibras de boro. E também fibras de aço. Então, essas são as fibras de alto desempenho. Então, como que é constituído esses materiais compostos de alto desempenho? Basicamente, a unidade básica dele é a lâmina, como vocês veem aqui. Então, se tem lâminas onde cada uma delas pode ser reforçada com fibras unidirecionais. Existem lâminas formadas por tecidos,
e existem diversas tramas de tecido. O fato é que você passa a ter, numa fibra dessa, propriedades, dependendo do volume relativo de fibras colocado aqui, se essas fibras são contínuas, você passa a ter uma lâmina com altas propriedades numa direção longitudinal, propriedades menores, bem mais pobres, nas direções transversais. Tá? Justamente, como as propriedades são muito pobres nas direções transversais do reforço, então é que se usa sempre um material composto constituído por diversas lâminas, em que se escolhe adequadamente a orientação das direções principais de ortotropia de cada uma das lâminas. Essa escolha é feita para se adequar ao estado de tensões, por sua vez, se adequar à geometria da peça e ao carregamento. Tá? Então, é nessa sequência aqui que nós vamos ver a nossa disciplina. Nós vamos ter que dar uma analisada nas propriedades típicas da matriz, propriedades típicas de fibras, propriedades típicas de uma lâmina, e, a partir dali, verificar como identificar as propriedades de um laminado. Tá? Bom, na verdade, existem outros tipos de compostos que não sejam esses reforçados por fibra contínua. Tem fibras descontínuas, fibras picotadas, você tem flocos, whiskers, que são partículas, são fibras com comprimento de micrometros. Então, existe toda uma variedade de reforços e de matrizes. Vamos dar uma olhada aqui, primeiro, em algumas propriedades, olhar nessa janela aqui. Vocês estão vendo essa janela aqui, essa tabela? Sim. Ok. Então, esse tipo de tabela é muito importante para você começar a ter uma visão panorâmica na memória das características de diversos tipos de material para conseguir fazer uma escolha e ter uma previsão do que pode acontecer. Então, essa tabela aqui, ela dá para alguns poucos tipos de material propriedades mecânicas, quando esses materiais são ensaiados e são fabricados em forma de bloco. Bloco aqui significa peças ou corpo de prova que tem dimensões usuais. Por exemplo, um corpo de prova de tração normalizado tem ali um diâmetro de 8 milímetros, ou um comprimento de 10 centímetros, etc. E tal. Essa é a ordem de grandeza do corpo de prova do ensaio desse. Né? Então, você tem ali, por exemplo, concretos. Concreto ali tem densidade na faixa de 2.400 quilos por metro cúbico. Já o aço, então, é 7.800. Alumínio, 2.700. Veja só a diferença que tem entre esses três aqui. Isso aqui são três classes bem diferentes em termos de densidades de materiais usuais em estruturas. Você tem o vidro, 2.500, a densidade. Em termos de metais, você tem o berílio e o tungstênio. O tungstênio, então, bastante denso, é quase como a densidade do ouro, que é lá pelos seus 23.000. Inclusive, isso aqui é maior do que a densidade do chumbo, que é bem menor que isso. Quando a gente vai para resistência à tração na temperatura ambiente, então você passa a ter concreto em torno de 20 a 30 megapascal. Isso em compressão.
Em tração, isso ali fica reduzido a 2 ou 3 megapascal. Tá? Quando se vai para o aço, bom, aço existe uma diversidade enorme de ligas e de tratamentos, em que você tem ali resistência desde 300 a 600 megapascal, aços comuns, digamos assim, e existem alguns especiais que vão ser obtidos por encomenda, etc., que aí sim pode chegar a 1.500 e às vezes até quase a 2.000 megapascal. Isso aí já numa situação muito mais rara, né? O típico do aço é de 300 a 700 megapascal a faixa de trabalho. O alumínio, ele vai já numa faixa, às vezes, menor do que do aço. 140, também alguns chegam até 600 megapascal. Tungstênio já tem uma faixa maior, acima de 1.000. E o vidro, uma barra de vidro vai ter uma resistência em torno de 170. Veja que não é pouca, ao contrário do que a gente tem essa sensação de que um copo de vidro é bastante frágil, não tem resistência certa, mas existem outros motivos pelos quais ele apresenta, as peças de vidro que a gente tem se quebram tão facilmente. Né? Basicamente, o motivo é que ele é frágil. Não é tanto que a resistência dele seja baixa. Correto? Você pode ter um vidro com uma resistência maior do que de um alumínio. Certo? Então, você tem esses valores aqui que são bastante... Você tem valor de resistência e valor de densidade. Então, como comparar se uma coisa é melhor do que outra? Um pode ser melhor porque tem mais resistência, mas ele é muito mais denso. O outro é menos denso, mas também tem menor resistência. Então, quem define isso é esse índice aqui, que é a chamada resistência específica, que é a resistência limite dividido pela densidade, dado em algumas unidades aqui coerentes. Então, se você divide por exemplo, essa resistência aqui de 21 megapascal por essa densidade, você vai encontrar valores de resistência específica dessa ordem aqui. Né? Se você for para o aço, aí você verifica que o aço, mesmo sendo 3 vezes mais denso do que concreto, ele é mais eficiente do ponto de vista de resistência em relação à densidade. Isso aqui vai se traduzir na peça. Tá certo? Quando você vai para alumínio, veja só que incrível. Aqui mostra que a resistência do alumínio é típica, a mínima, digamos assim, cerca de metade do aço. No entanto, a resistência específica é bem maior do que a do aço. Por quê? Porque a densidade do alumínio é quase 1/3 da densidade do aço. Então, ele termina que o alumínio sai ganhando do aço normalmente. Né? Claro, como eu disse, existem aços de todo tipo que você queira. Tá? Então, isso aqui é que explica por que boa parte da indústria aeronáutica se dedica a utilizar o alumínio estruturalmente. Tá? O vidro, você vê que o vidro, estranhamente, ele é mais eficiente ainda do que do alumínio e do que o aço. Quando nós vamos agora para módulo de elasticidade. Então, o concreto, ele vai de 20 a 30 e poucos gigapascal. Isso depende muito do tempo de cura, a quantidade de água utilizada, etc. Para os aços, isso aqui, esse módulo de elasticidade, ele é bastante estável. Você tem centenas, milhares de ligas de aço, todas elas, o módulo de elasticidade vai ficar entre 195 e 206, 207 gigapascal. Apenas aço inoxidável, que tem um valor bem menor. Tá? Então, 200, 207 é um valor que você tem que manter na cabeça. Esses números. 200, 207 é módulo do aço,
gigapascal. O alumínio, 70. Então, tipicamente, o alumínio tem 1/3 da rigidez do aço. Tá? O tungstênio é uma coisa descomunal, em termos de materiais homogêneos. E você tem o vidro, que tem uma rigidez praticamente a mesma do alumínio, 70 gigapascal. Então, quando você agora pega o módulo de elasticidade específico, ele dividido pela densidade, você encontra esse valor aqui para o concreto, aí você encontra um valor muito maior para o aço, tá? Um valor similar para o alumínio e similar para o vidro. Então, você observa, aço, alumínio e vidro apresentam basicamente os mesmos valores de modularidade específico, quando você compara com a densidade. Então, a escolha entre um e outro vai ser feita por outros fatores, que não seja a rigidez, certo? Pode ser a resistência, pode ser a dutibilidade, pode ser qualquer outra coisa. Outros aspectos de comparação é a dutibilidade, justamente isso. A dutibilidade, o alongamento elástico. O alongamento tem algumas definições, mas basicamente é aquela deformação máxima do ensaio de tração padrão. Tá? Então, você pode ter aqui 0,15% até quase 1%, dependendo do aço, embora existam aços com mais alongamento ainda. O alumínio é uma faixa similar, então, alumínio é um material dútil também. E você tem o vidro, tá? Que tem alongamentos bastante grandes. Tá? O último aspecto desses mais importantes de comparação é a temperatura de fusão. Essa temperatura aqui vai lhe dar uma informação preliminar de qual a faixa de temperatura possível de trabalho para um componente desse material. Então, você tem ponto de fusão aqui do aço em torno de 1.350, do alumínio 2.000, tungstênio, etc. Tá? Bom, visto isso, vamos dar uma olhada agora em alguns materiais em forma de fibra. Tá? Então, nós temos alguns tipos de fibra de vidro. Tem 3 tipos aqui de fibra de grafite e 2 tipos de fibra de Kevlar. Então, nós temos densidade. A densidade da fibra de vidro de um tipo do outro é similar ao do próprio vidro em bloco, 2.500, 2.500, em torno disso. As fibras de grafite, algumas delas são de densidade apenas um pouco inferior ao vidro, mas esses 2 tipos aqui são já bem menos densos, 1.700, 1.800 quilos por metro cúbico. Fibras orgânicas de Kevlar, a densidade é mais baixa ainda. Isso é um aspecto importante. 1.450, 1.500 quilos por metro quadrado. Gente, quando se fala em densidade de 1.500, 2, 3, 5, 8.000 quilos por metro cúbico, vocês tentem fazer uma comparação, por exemplo, com a densidade da água. A densidade da água é basicamente 1.000. Né? Então, você vê que é realmente uma coisa muito impressionante você ter um material basicamente sólido, estrutural, que nós vamos ver de alto desempenho, com uma densidade de 1.500. Tá certo? Então, eu quero enfatizar para vocês terem uma ideia clara do que pode ser feito com isso. E é por isso que as coisas são feitas hoje cada vez mais em materiais compostos, tá certo? Por causa dessas coisas aqui. Bom, quando a gente vai para resistência à tração em temperatura ambiente, tensão limite e ruptura, para o vidro,
você tem... Bom, tem dois tipos de vidro. Depois eu vou comentar um pouco. Esse vidro S, esse S aqui é uma abreviatura de resistência. E esse E aqui é elétrico. Tá? Então, você tem 3.500 ou 2.600 megapascal. Comecem a correlacionar na mente de vocês o que significa. Isso aqui é uma coisa absurda de grande. Basta vocês voltarem a essa tabela anterior e ver o que vocês obtêm para um aço, num ensaio de tração típico. O que você obtém de tensão de ruptura num aço? 400, 500, 600 megapascal. Isso é um dos materiais mais nobres que existem, é o aço. No entanto, você tem aqui uma fibra de vidro com 2.600 ou 3.500, ou uma fibra de grafite com 5.000 megapascal, um Kevlar com 2 ou 3 ou 4.000 megapascal de resistência à fratura. Então, vocês tentem se impregnar com essas comparações. Tá? A resistência específica, agora, dividindo a resistência aqui pela densidade, você passa a ter, para o vidro, entre 70 e 80, para o Kevlar, entre 60 e 130, e para os tipos de grafite, valores muito maiores, de módulo específico, 230, 300, 200, etc. Tá? Então, por isso aqui vocês podem ver o porquê muitas aplicações utilizam apenas materiais compostos reforçados por fibra de carbono. Tá? Bom, aqui tem informações sobre diâmetro típico das fibras. Então, fibra de vidro em torno de 10 ou 20 micrômetros. Os fibras de grafite também na faixa de 8 a 10 micrômetros. Kevlar também 10 a 12 micrômetros de diâmetro. Temperatura de trabalho, vamos pegar essa parte aqui que é mais importante. Então, você tem o vidro, mais ou menos, que pode trabalhar até 500, 600 graus Celsius. O Kevlar, aí já é uma temperatura mais baixa, apenas 150 graus. Por quê? Porque Kevlar é um material orgânico, é também um polímero. Certo? Apenas que uma cadeia especial, uma cadeia longa, mas é um polímero. Então, típico, qualquer polímero vai ter uma baixa temperatura de trabalho comparado com materiais não orgânicos. Né? E aqui, como sempre, tem o grafite. São temperaturas bastante grandes, 2.000, 3.000 graus. Né? O que mais? Aqui tem alguns aspectos curiosos que eu queria enfatizar para vocês. Coeficiente de dilatação térmica. Curiosamente, essas fibras, mesmo que ela pode ter um comprimento de quilômetro, né? Elas são contínuas quando elas são fabricadas, e um diâmetro de 10 ou 20 micrômetros, mas, curiosamente, elas não são homogêneas nem isotrópicas. Tá? Então, isso pode ver aqui, olha, se você pegar o coeficiente de dilatação térmica na direção axial da fibra, você vai ter coeficientes entre 3 e 5 por grau Celsius. 5 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Tá? Isso se você tiver na direção axial. Na direção radial, na direção diametral da fibra, você tem os mesmos valores. Beleza. Fibra de vidro
ela é basicamente isotrópica mesmo. Agora, quando você vai para grafite ou Kevlar, aí a situação é outra. E ainda tem mais um agravante. O coeficiente de dilatação térmica axial nessas fibras ela é negativo, o que quer dizer, o óbvio aqui, que não é tão óbvio assim de entender, é que se você aquece a fibra, em vez dela aumentar de comprimento, ela vai tender a diminuir de comprimento. Tá? E esses coeficientes são diferentes, um na direção axial e o outro na direção diametral. Então, esses aspectos terminam tendo que ser levados em conta nos cálculos, no dimensionamento, no projeto, na análise do componente. Tá certo? Alguma dúvida sobre essas tabelas? Ninguém tem dúvida? Então tá bom. Isso aqui é a continuação daquela mesma tabela anterior, só que agora com mais materiais, com outros materiais. Então aqui tem fibra de boro, asbestos, aços e alumínios. Então você pode ter aços em forma de fibra também, com fibras de 1, 2 micrômetros de diâmetro e alumínio em fibras de 150 micrômetros de diâmetro. Então, se a gente compara aqui, vamos comparar, por exemplo, o alumínio. O alumínio em forma de bloco, ele tem aqui um módulo de elasticidade de, aliás, uma resistência à tração e temperatura ambiente em torno de 140 megapascal. Né? Em forma de fibra, o alumínio tem uma resistência de 620 megapascal. Né? O módulo de elasticidade não muda se ele é em forma de fibra ou em bloco, mas você tem essa diferença na resistência. Para o aço, acontece algo similar. Você tem o aço em bloco, se você fizer um ensaio, você vai obter uma resistência de limite de ruptura de 400, 500, 600 megapascal. Mas, se ele estiver produzido em forma de fibra, essas fibras apresentarão resistência na ordem de 4.000 megapascal. Bom, os termofixos mais comuns, principalmente os silicones, e na indústria espacial, a aeronáutica, basicamente se usa o epóxi e, em menor escala, poliéster. São esses dois os principais termofixos usados. Bom, vamos falar de uma outra coisa aqui. Existe uma propriedade básica, clássica, em caracterização de material composto, que é esse índice aqui. É o chamado volume relativo de fibras. Basicamente, é a relação volumétrica entre fibra e o volume do composto. Existe, só que em menos uso, a massa relativa de fibra em relação ao composto. Então, vamos ver alguma coisa sobre lâminas comerciais. Isso aqui, só para lembrar que você pode, e é o que boa parte das vezes é feito, você construir o seu próprio laminado a partir dos componentes básicos, da resina, da fibra, etc. Tá? Isso é o que você obtém, por exemplo, nessa tabela aqui. Se a gente fizer uma lâmina com vidro e resina de poliéster, uma lâmina uniaxial, se você colocar 15% de volume de fibra, o que vai significar 27% em massa de fibra, você chega nessas propriedades aqui da lâmina. Então, você veja que existe uma transição entre propriedades de fibra e matriz
com as propriedades que você obtém numa lâmina. Então, você chega, por exemplo, na direção longitudinal da fibra aqui, em 12 gigapascal, modo de elasticidade. Veja que aqui houve uma queda, se você pensar no modo de elasticidade do vidro, 70, lembra? 70 GB. É bom sempre manter esses valores na cabeça, para você conseguir relacionar. Então, lembra, o vidro tem um modo de elasticidade de 70 gigapascal. Você colocou 15% dele no poliéster. O que você obteve? Na direção longitudinal, você vai obter 12. Então, caiu de 70 para 12. Só que se você pensar que o poliéster, o módulo dele, nós vamos ver nas próximas tabelas, o módulo dele é da faixa de 3 a 4 gigapascal, então você pegou um negócio que tinha 3 gigapascal e elevou para 12,5, colocando apenas 15% em volume. Isto é, colocando 1/3 aqui em massa. Certo? Em termos de... Agora você veja, isso aqui na direção da fibra, né, no laminado. Na direção transversal, 3 GB. O que é esses 3 GB aqui? É basicamente o mesmo módulo que o poliéster possui. Então, uma fibra longitudinal não vai melhorar as coisas na direção transversal a ela. Né? É por isso que o composto é feito por várias fibras. Aqui nós temos uma fibra só. Quando a gente vai para a ruptura, a situação fica muito interessante. Porque, observa, você tem o poliéster, que tem um módulo de ruptura em torno de 40 megapascal, e colocando um pouco de vidro aqui, você chegou a quase 300 megapascal. Olha, 300 megapascal é um valor respeitável, muito bom. Só para comparar, ordem de grandeza. Um aço carbono, um aço baixo carbono, 300, 400 megapascal. Só que aqui você chegou nisso com uma densidade de 1.400. A densidade dessa lâmina aqui, com esses 15%, é 1.400, comparando com os 7.800 do aço. Correto? Alguns outros casos aqui, por exemplo, em vez de 30%, você colocar, em vez de 15%, você colocar 30% de vidro, então você vai passar de 12 para 23 gigapascal. Você quase duplica. E a resistência aumenta muito. Agora observa essa resistência aqui, ó. 540. É muito boa. E a densidade, 1.600. É uma coisa assim muito interessante. Agora, se você muda de material, sai de vidro para ir para o grafite, agora alguma coisa de mais alto desempenho, né? Você vai para 60% de grafite no epóxi. Aí você chega no modo de elasticidade de 163 gigapascal, com uma densidade de apenas 1.600. E agora aqui que vem a grande coisa. Você tem um material com uma tensão de ruptura de 1.600. Isso aí é melhor do que a maioria dos aços que existem disponíveis. Correto? E ainda com uma densidade de 1.600. E aqui tem outras combinações, poliéster, Kevlar, etc. e tal. Tá? Agora, então isso aqui é se você vai tentar fazer você mesmo no laboratório. Não é fácil, devo dizer para vocês que não é fácil. Digamos, quando você vai fazer processo molhado, esse que o processo simples ali que os surfistas fazem para prancha de surf, para uma banheira de hidromassagem, uma piscina, etc., você consegue ali 15%, 20% de fibra, né? Então consegue percentuais baixos.
Então, percentuais dessa ordem aqui você consegue agora, mais precisa de equipamentos, de outras coisas. No entanto, existe uma das grandes coisas que são as lâminas pré-fabricadas. Não é você que vai fabricar a lâmina, você compra ela pronta. São lâminas que são fabricadas em escala industrial, com equipamento, processo adequado, que gera uniformidade das propriedades, gera repetibilidade e alto desempenho, né? Então, existem algumas combinações aqui, algumas lâminas comerciais, geralmente elas são fornecidas em forma de fita ou de placa. Então, você tem essas combinações aqui, o T300. Esse T300 é uma marca comercial de fibra de carbono, e esse N5208, que é uma marca comercial de epóxi. Então, isso aqui é vendido já com 70% de fibra. Então, o resultado disso tem densidade 1.600, módulo de elasticidade em direção longitudinal 180 gigapascal, e na direção transversal 10. E aqui as outras propriedades. Algumas delas nós vamos ver o significado posteriormente. Certo? Então, você tem aqui carbono, tem boro, e aí tem Kevlar como reforço, e tem matrizes de epóxi. Geralmente, o epóxi é preferido em relação ao poliéster. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, alguns aspectos qualitativos de fibras. Fibra de vidro. Eu coloquei um histórico aqui. Isso aqui, fibra de vidro, ele é uma herança dos processos artesanais de trabalho em vidro. Não sei se vocês já viram alguma coisa na Discovery Channel ou internet sobre aqueles artistas, principalmente na Itália. Tem uma cidade italiana que se dedica a fazer trabalhos artísticos de peças de vidro. Basicamente, o material é fundido e ele é esticado. Tá? Conforme ele é esticado, ele diminui o diâmetro e ele é solidificado naquela configuração. Então, eles fabricam animais, flores e todo tipo de coisa, né? Então, ali pelos anos 30 é que foi feito uma transição disso para um processo industrial de fabricação de fibra de vidro. 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, entre as duas guerras, as fibras de vidro surgiram naquela época e, curiosamente, a função dela não era estrutural. Era logo em seguida, que começaram a perceber as propriedades estruturais incríveis que aquelas fibras tinham. Então, a partir essa primeira fibra que surgiu que é chamada vidro índicezinho E de electrical, tá certo? Então, a partir daí, começaram a surgir as variações de composição para produzir fibras com características estruturais. Então, aí de onde veio o S, vidro traço S. Onde é que nós estamos? Vidro S. S de strength, em que havia uma melhoria na rigidez, em algumas características. Tá? Os processos de fabricação, como eu disse, ele é bastante intuitivo. Isso aqui é um esquema, bem esquemático, né, do processo de fabricação. Você tem uma mistura de ingredientes. Deixa eu ver se eu encontro aqui a lista de ingredientes. Então, o vidro E tem esses componentes aqui, nessas proporções. Vidro S tem o vidro A, vidro C, que são menos comuns e conhecidos.
Mas, basicamente, é aquilo como se imagina, é areia com alguma coisa de alumínio e cálcio, etc. O vidro, em geral, é isso, né? É silício com algumas outras coisas, né? Então, basicamente, é o vidro que existia antes, misturado. Então, tem um tanque onde o material é fundido e o fundido ele é escoado. E o grande segredo aqui é uma placa perfurada, que aparece aqui simplesmente como um retângulozinho escrito placa perfurada, mas aqui é o grande segredo. O que acontece? Você tem uma quantidade que, se não me engano, são 204 furos, isso por motivos históricos, esse número estranho, são furos em que o material fundido ele é escoado continuamente naqueles furos, e ele escoa pelos furos, através dos furos. Conforme ele escoa, ele é... Bom, o processo também tem o outro lado aqui. Tem uma bobina que vai girando e vai tracionando esses fios. Esses fios que foram... que passaram por um spray de resfriamento, de água ou de algum líquido de resfriamento. Então, conforme ele é puxado aqui, o diâmetro dele vai diminuindo, até chegar naquele diâmetro especificado, de 10 ou 20 a 20 micrômetros. Então, conforme ele ainda é fundido, ele é esticado, em seguida ele já é resfriado, e então ele se solidifica, e ele vai sendo bobinado aqui, de forma contínua. Então, você vê que a explicação é um tanto, me parece, intuitiva, e eu só quero deixar para vocês pensarem como dar partida desse processo aqui. Como muitos processos industriais, depois que ele estiver funcionando assim, parece até bom. Agora, como você coloca ele em partida, é que você pode imaginar que não é uma coisa simples, né? Toda a calibração, etc. e tal. Mas esse é o processo, correto? Então, essas fibras unidas, elas raramente são... Aliás, essas fibras individuais, que na verdade não são chamadas de fibras, são chamadas de filamento. Aqui tem a questão de nomenclatura. Filamento é esse único elemento ali, contínuo, que tem lá seus 10 a 20 micrômetros. E, como eu disse, eles nunca são fornecidos dessa forma. Então, já no processo, eles são enrolados em outros, em conjuntos. Tá? Esses conjuntos aí tem uma nomenclatura em inglês, que eu nunca consegui, nem me deu o trabalho também de procurar, são chamados strands. Então, um strand é um conjunto de 204 filamentos enrolados. Só que os strands, eles são bobinados e depois eles são, por sua vez, enrolados de novo para formar os produtos de fibra. Você tem os cordões, que você pega vários strands e enrola um no outro e forma uma coisa mais grossa, como se fosse um cordão, depois tem uma corda, você pode ir compondo isso aí. E aí depois é que você vai chegar em possivelmente gerar as lâminas ou gerar tecidos, como é feito com tecido de vestuário. Bom, pessoal, eu estou falando tudo isso, é uma cultura geral, que é importante que vocês tenham, e é pressuposto que vocês leiam esse material também. Eu estou apontando algumas coisas e passando por cima de várias outras. Então, as formas comercialmente disponíveis, você tem desde o chamado em inglês roving, que é uma mecha mais grossa, geralmente 20 daqueles strands enrolados. Então, você tem mechas que podem ser adquiridas, e a caracterização dessas mechas é por essa unidade estranha aqui, que chama de rendimento, yield, tá? Que é basicamente o que é o yield de uma certa mecha. É quantos metros precisa para gerar 1 quilo daquele material. Então, você pode ter uma mais grossa, que vai precisar só de 450 metros por 1 quilo, ou uma mais fina, que vai precisar de 3,6 km para gerar 1 quilo. Então, você tem várias
vários valores de yield. Você tem as formas também de manta, que eu coloquei como manta, em inglês é chamado o mat. Então, você tem mate de fibra contínua, que não está... que são não tecidos, que eu não tenho aqui, e essas duas aqui são de tecidos. Tecidos são caracterizados dessa forma, tantas gramas por metro. Tá? Existem as mantas de... mantas são formadas por fibras curtas, geralmente 10 a 15, de 10 a 20 milímetros de comprimento, em que ela se dispõe de maneira aleatória na manta. Então, quando você faz um composto com isso aqui, você gera uma lâmina que basicamente ela é macroscopicamente homogênea e também isotrópica. Tá? O que é diferente se você fizer uma lâmina com um tecido que vai ser ortotrópica. Tá? Aqui existem diferentes tramas. E da mesma forma como a nossa roupa de vocês, vai na loja, tem tecidos, como é que se chama? Tecido de... tem os nomes de tecidos, né? Geralmente as mulheres conhecem. Brim, que faz calça jeans, você tem o mais famoso, a seda, o cetim, né? Na realidade, não caracteriza apenas o material, mas caracteriza a disposição da rede, da trama. Então, você tem essa trama mais simples aqui, que é simplesmente em que numa direção é igual à outra, a mesmo diâmetro, etc. E a disposição é 90 graus uma em relação à outra. Mas você tem, por exemplo, as situações em que você quer fazer um tecido praticamente unidimensional, em que o reforço seja apenas em uma direção. Então, o que é feito? Para manter isso aí junto, é colocado uma fibra transversal, só que mais fina e com espaçamento bem grande, que ela não vai gerar nenhum reforço importante. Então, termina... E outra coisa, a longitudinal continua reta, e quem se ondula é essa fibra de união. O tecido regular, ambas as tramas, elas são onduladas. Isso reduz muito a rigidez do conjunto. Uma trama tipo cetim, como é que ela é caracterizada? Você tem as fibras numa direção, e na direção transversal você tem um certo padrão em que ela pula, geralmente, 7 dessas longitudinais. Então, pula 7 aqui, passa por aqui, 7 por baixo, depois 7 por cima, 7 por baixo, 7 por cima. O resultado é que isso gera uma superfície mais suave. É por isso que roupas de cetim têm aquela textura bem lisa, né? É que nem textura de roupa de seda. Exatamente por causa do tipo da trama que é utilizado. E, é claro, existem tramas que têm fibras em diagonal também. E, por fim, coisas que eu não coloquei nesse livro, porque tem que parar em algum momento, existe, como se pode dizer, tecidos tridimensionais, em que você tem fibras numa direção X, Y e também na direção transversal. Então, você tem um volume, certo? Tem várias camadas dessa, que uma camada é unida com a outra através de fibra também. Muitas vezes são costuradas uma na outra. Tá? Muitas vezes em máquina de costura comum. Certo? Tem fibras moídas, tem etc. Bom, onde mais é usado, geralmente, as grandes utilizações de fibra de vidro?
O custo dela é relativamente barato. Tá? Então, você vai usar isso aí onde, por exemplo, indústria naval, principalmente civil, você vai usar para fazer casco de barco, de lazer, navios, submarinos científicos, de prospecção, reservatórios de água, mesmo tanques. Você pode ver que a casa da gente nunca mais tem caixa d'água antiga, né? Todas elas agora são de fibra. Reservatório de combustível, dutos, boias, etc. Indústria química, bandejas, tanques de armazenamento. Por quê? Porque se você usa a fibra de vidro com polímeros, ambos têm uma certa resistência boa a ataques corrosivos, ataques químicos. Principalmente indústria automobilística, você vai ver bastante fibra de vidro, como vocês conhecem, para-choque, revestimento interno, a própria carroceria, etc. Construção civil é bastante usado perfis estruturais, perfil I, perfil U, etc. Então é usado em pisos, painéis, divisórias, escritório. Existe ponte suspensa em que todo o cabeamento não é em aço, e sim em feixe de fibra de vidro ou também de Kevlar ou carbono, substituindo os cabos de aço. Né? E vocês conhecem, lógico, todo tipo de material de lazer, raquete, esqui, tênis, bicicleta, etc., feitos com fibra de vidro, embora também com outro tipo de fibra. Bom, tem alguns aspectos aqui agora sobre fibra de carbono e grafite. Essa nomenclatura, carbono, grafite, se refere não tanto ambos são baseados em carbono, mas o percentual de carbono alto, 98%, 99%, é o que é chamado de fibra de grafite. A fibra de carbono fica, então, o carbono entre 80% e 95%. Bom, fibra de Kevlar, eu acho que eu já comentei algumas coisas. Existe uma classe também monocristais. Basicamente são fibras, só que o comprimento dela é poucas vezes maior do que o próprio diâmetro, certo? Então, a tendência é que as propriedades mecânicas sejam superiores ainda às fibras de fibra contínua. Tá? Asbesto, isso aqui é um material tradicional, é um material natural, existem minas de asbestos. Ele é um material fibroso, inorgânico, e durante muito tempo ele era usado como proteção térmica, proteção contra fogo. Então fazia roupa dos corpos de bombeiro, protegido com asbestos, em construção civil, e infelizmente se fazia também como isolamento térmico em prédios, e também como caixa d'água, essas fibras de amianto, que vocês já ouviram falar, né? Então está dentro dessa categoria aqui. Ela resiste bem ao fogo. O problema é que depois, mas isso já tem uns 30 anos, já foi descoberto que aquelas partículas pequenas, elas flutuam no ar e terminam se impregnando nos pulmões das pessoas. E isso então terminou sendo proibido em vários lugares civilizados do mundo, obviamente não no Brasil, para extinguir o uso disso. Tá? Mas, de qualquer forma, ela existe ainda e tudo. Você tem fibras cerâmicas. Bom, vamos passar um pouco para fibras, para tipos de matrizes. Matriz é um nome genérico para todo esse material aglomerante, que agrega o reforço. Então, geralmente ele tem que ter essas características ali, que ele vai ter que ser mais moldável, mais barato, etc. Grandes classes de matrizes são matrizes metálicas. Então, você funde um aço, por exemplo, e dissolve reforço em fibra de carbono lá nele. Fibras cerâmicas, tá?
muito usado, por exemplo, fibras cerâmicas, fibras não, matrizes cerâmicas em fabricação de ferramentas de usinagem, e as fibras e as matrizes que são poliméricas, resinas poliméricas, que é a categoria que a gente vai mais explorar aqui. Os polímeros em geral, todos vocês fizeram alguma disciplina de materiais na graduação? Sim. É? Vocês lembram alguma coisa das características básicas dos polímeros? Eu não cheguei a ter polímeros. Bom, O cara hackeou a sua conta. Tá usando o seu. oi? Como? Acho que era só invasão no áudio de outra pessoa. Sim. Então, tudo ali que vocês ouviram sobre polímero, aquilo lá continua funcionando, existindo, igualzinho, para materiais compostos baseado em resina polimérica. Então, o processo, a química, as vantagens, desvantagens, as propriedades mecânicas deles, etc., tudo aquilo lá de uma peça inteiramente de plástico, uma caneta, etc., vem para o material composto ali. Então, por exemplo, a função da matriz no material composto talvez seja um tanto óbvia, né? Você tem que as fibras em si, elas são fabulosamente interessantes mecanicamente. No entanto, não dá para fazer uma peça só com elas. Por quê? Um feixe de fibra desse só consegue suportar carga axial. Então, não consegue suportar carga transversal nem cisalhamento. Quem vai se encarregar disso é a matriz. Essa vai ser a função da matriz, manter esse conjunto de reforço unido ali naquelas posições. Certo? Polímeros, basicamente, são cadeias orgânicas. Onde é que eu vou ter uma figurinha aqui? Deixa eu abrir de novo uma figura. Isso, essa figurinha aqui, tradicional, que tem nos livros de materiais, né? São cadeias, então, orgânicas. Orgânico, a palavra orgânico, quando vocês ouviram, vocês lembram sempre de moléculas que são as mesmas constituintes do corpo humano, de vários outros seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, pode ter o fósforo, o enxofre, etc. Né? Mas principalmente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são cadeias. Apenas que aqui são cadeias muito longas ou muito longas. Basicamente, você tem essa unidade, o chamado mero, que é quimicamente combinado em grandes conjuntos. E aí vira o polímero, vários desses meros, dessas cadeias mais curtas. Né? Então, você tem as possibilidades de união dessas cadeias, as cadeias lineares, as ramificadas e com ligações cruzadas, quando você tem uma cadeia unida com a outra. E isso aqui caracteriza, basicamente, o comportamento macro desses polímeros, que normalmente é classificado como termofixo ou termoplástico. O termoplástico é aquele material que, vocês lembram, ele consegue ser amolecido. Tá? Então, se você amolece uma peça de termoplástico, se você aquece uma peça de termoplástico, ela começa a amolecer, e tendendo a uma forma pastosa, e se você resfria novamente, ela se solidifica de novo. Isso, então, indica um processo de fabricação de peças, em que uma indústria produz
uma indústria produz aquela matéria-prima, e uma outra compra, e aí vai produzir um tubo, uma tubulação de água, uma caneta, etc. Vai, então, usar algum daqueles processos de fundir, depois injetar no molde, etc. E depois resfria, aquela peça fica solidificada. É claro, isso é uma grande vantagem. Isso gerou a ideia dos polímeros, de uma classe de polímeros recicláveis. Eu só quero enfatizar a vocês que isso não se confirma na prática. Cada vez que você... Isso é aquela ideia de que você vai ter a carcaça de um computador, que você vai... Se ela fosse feita de um material desse tipo, você poderia levar, ela seria fundida de novo e fabricar de novo outra peça. A coisa não funciona exatamente assim, porque a cada vez que você funde e solidifica, o resultado obtido ele é pior em suas propriedades mecânicas. Você vai tendo uma degradação contínua do produto. Existem, inclusive, normas em diversos setores da indústria que limitam o percentual de plástico que você pode colocar na mistura de material reutilizado, tá? Já porque sabe que o resultado vai gerar uma degradação. De qualquer forma, isso aí funciona dessa maneira. Agora, os termoplásticos, eles, macroscopicamente, eles são o contrário. Se a peça está pronta, se você aquece, ela fica ali, ela sofre uma dilatação térmica igual outros materiais, mas se você continua aquecendo, ela não vai se amolecer, ela não vai se fundir, ela simplesmente vai entrar num processo de combustão, a partir de um certo ponto. Ela simplesmente se fragmenta, vai apresentar diversos tipos de componentes, vai ficar frágil, vai acelerar certas reações químicas e... Esse aí é o termo fixo, né, professor? O termo fixo. Isso, o termo tá. fixo. Isso, o termo fixo. Então, num nível de indústria, geralmente uma grande indústria ali, uma DuPont, uma coisa, são poucas, né? Vai ter uma planta industrial que vai produzir aquele líquido lá que vocês conhecem. Então, as moléculas vêm ou lineares ou cadeia ramificada, mas vêm ali ainda em forma líquida. Tanto é que se você deixa aquilo lá na prateleira e volta meses depois, aquele lá que era líquido, ele já virou, já endureceu, já não dá mais para usar. Tá? Então, tem um período ali que aquilo lá permanece naquela forma pastosa. Aí você mistura com algum agente, um acelerador, um agente de cura, ou um catalisador. Ambos vão gerar uma reação química que vai unir essas cadeias e formar as ligações cruzadas, em inglês o crosslink. Então, aí sim você chega em cadeias muito mais longas, que aí é onde você consegue aquelas propriedades mecânicas. E aí, quando essas cadeias são formadas, aliás, essas ligações cruzadas são formadas pelo agente de cura ou catalisador, não adianta mais aquecer, que o aquecimento não vai desfazer isso aí. Apenas se você aquecer demais, aí você vai quebrar tudo e vai fragmentar ou entrar em combustão. Tá certo? Existe aqui uma diferença entre o que é o agente de cura e o catalisador. O catalisador, ele entra, ele propicia a reação química, mas ele não faz parte do produto final. E já o agente de cura, ele faz parte do resultado final. Alguns aspectos a mais. Isso, os aditivos. Então, além da resina, você vai misturar algumas coisas. Então, ou agente de cura ou catalisador, existem as chamadas cargas, corantes e pigmentos, estabilizadores e retardantes. Bom,
O catalisador aqui, que eu coloco até um exemplo. Se você for usar o MEC, tá? MEC de 15 gramas, você vai colocar apenas em 1 quilo, você coloca 1,5%, isto é, 15 gramas. Tá? Então, é uma quantidade bastante pequena. E o que vai acontecer? Essa quantidade do catalisador que você coloca vai definir o tempo de cura. Isso é o tempo que vai demorar até que aquilo lá fique realmente solidificado. O tempo de cura depende também da temperatura em que esse processo ocorre. Na realidade, quanto maior a temperatura de cura, até certo limite, lógico, quanto maior a temperatura de cura, menor também é o tempo de cura. Você lembra que esse tempo de cura tem a ver com o processo de fabricação que você tem, né? Se a sua peça é muito complicada, você vai demorar 1 hora só para moldar essa peça, então você não pode colocar uma quantidade de catalisador que vai solidificar aquilo lá em 15 minutos. Tá? Então, dependendo, você pode ter até um tempo de cura que seja um dia inteiro. Muitas vezes o que é feito é colocar um pouco uma quantidade menor de agente, menor de catalisador, de forma que o tempo de cura seja grande, só que depois que você termina de moldar a peça, você coloca no forno, numa temperatura programada e um tempo programado. Tá certo? Bom, as cargas. Cargas, geralmente aqui é aquela coisa, muitas vezes é feito para enjambrar, né? Para reduzir o custo. Então o pessoal coloca resíduo triturado, serragem de madeira, etc., só para encher, para dar volume, né? No entanto, pode ser colocado algumas coisas propositalmente melhores, por exemplo, fibras picotadas, certo? Se você coloca a fibra picotada ali, aquilo lá já serve de reforço estrutural. Whiskers, a limalha de ferro, você consegue gerar algum tipo de resultado magnetizável, asbestos, etc. Então, existem possibilidades de misturas que você joga ali dentro, são chamadas cargas. Bom, e aí tem esse outro grupo, que é onde você vai se preocupar com a aparência estética daquele produto. Um produto comercial vai ter que ter uma aparência. Então, você pode simplesmente usar um procedimento padrão, que nem uma peça qualquer de madeira, de aço, etc., de cimento, e você usa massa e depois pinta por cima. Ou você pode incorporar a cor dentro do próprio polímero. Então, aí é de onde vem o corante e o pigmento. Por exemplo, uma banheira, né, ou uma piscina, aquilo ali não é pintado. O pigmento é colocado dentro, diluído dentro da própria, mesmo que seja da última camada de polímero. No caso ali, geralmente é usado o poliéster, que é mais barato. Estabilizador. Esse aqui é um aditivo importante, que vocês têm que conhecer, é o seguinte: isso é uma característica não tanto do composto, mas dos polímeros em geral. Quando o polímero, a peça, o corpo, vai ficar ao ar livre, ele vai ficar submetido ao sol, a radiação ultravioleta ela tem um efeito destrutivo nos plásticos em geral. Então, depois de... Geralmente tem 10 anos, é um tempo máximo de uso de um plástico ao ar livre, mesmo com esses estabilizadores de radiação ultravioleta. A partir dali, eles começam a ficar feios, rachados, opacos e quebradiços. Tá? Basta vocês verem os tetos das paradas de ônibus aqui de Florianópolis. Isso foi colocado há uns 15 anos atrás, era muito lindo, esqueço o nome daquilo. Era muito bonito, mas eu já sabia, aquilo ali não ia demorar. Então, certeza, 10 anos depois, aquilo lá estava feio. Tá? Então, o polímero ao ar livre tem que ser tomado cuidado. Outro agente, outro aditivo muito importante que você tem que saber são os chamados retardantes de chama. Basicamente,
existem testes padronizados que dizem que para a maioria dos usos, por exemplo, uma cortina, um forro dentro de uma residência, uma divisória, etc., todo o polímero ele tem que ser capaz de passar em algum teste. Um dos testes é o tempo de autoextinção do fogo. Autoextinção significa o seguinte: se a gente pega digamos que eu pegue um negócio desse aqui de plástico, eu coloco uma chama ali, aí ele começa a entrar em combustão, ele começa a ter um fogo dele mesmo. Então, se eu tiro a fonte externa, a chama externa, aquele fogo que pegou na peça tem tantos segundos para se extinguir sozinho. Isso é que é a autoextinção. Se ele não tem, e isso é conseguido através de alguns aditivos. Se ele não tem esses aditivos, o que vai acontecer? Você botou o fogo ali, tira o fogo, aquele troço continua queimando, queimando, queimando e aumentando, aumentando até se propagar por qualquer outra coisa. Tá certo? É aquilo que não se deseja. Tá? Então, se você vai colocar no avião, no automóvel, tem que saber que tem que ter essa característica. O fogo não pode continuar sozinho.